Isaías 55, do versículo 10 e o versículo 11. Aí a gente vai propriamente entrar na questão do poder da palavra de Deus, certo? Abriram aí? Encontraram? O que está escrito: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, olha que interessante, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, quer dizer, se a gente parasse nesse texto, a gente, o cara técnico, né, o cientista dizer, claro que volta, né, porque evapora de novo, né, evapora de novo, mas aí Deus não é, Deus é inteligente, foi Deus que criou o mecanismo, né? Olha o que Deus está dizendo: assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiramente volta, mas primeiro faz algo, certo? Primeiro, sem que primeiramente faça o quê? Reguem a terra e a fecundem. Gente, até a neve tem o seu papel. Neve, não neva por um capricho da natureza, certo? Existem o controle do clima, das estações, nos hemisférios, tudo precisa correr, a questão fria, o degelo, para levar para o resfriamento do planeta, tudo segue um padrão já pré-escrito e determinado por Deus. Hoje os cientistas sabem, mas antes não se sabia, mas Deus já tinha dito, ela primeiro então a chuva e a neve descem e regam a terra e fecundam a terra e a façam brotar, certo? Quer dizer, o papel da chuva, principalmente da chuva, né, é fazer a fertilização do planeta, né, das lavouras, para que as plantas e as árvores tenham vida e continuem com seu ciclo, para dar semente ao semeador. Olha que interessante, se essa chuva não completar o seu ciclo, né, as árvores também não completam o seu ciclo, não criam frutos, e os frutos que se transformam em sementes não vêm de novo para continuar novamente o plantio. Então olha que mecanismo fantástico que Deus está dizendo, a natureza segue um ciclo, e o que ele está dizendo no Isaías 55, 10 e 11, esse ciclo funciona, amém? Amém? Esse ciclo funciona. Aí ele diz, assim como o mecanismo da natureza, da chuva e da neve funcionam, executam o seu papel, cumprem o objetivo para o qual foram criados, enviados, aí o versículo 11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim. Ele usa o exemplo da natureza. Quando a pessoa olha para a natureza, a pessoa diz, isso acontece, eu vejo isso todo ano. Amém? Isaías 55, amém? Todo ano eu vejo isso funciona todo ano, isso não falha. Ele está dizendo, assim como o mecanismo da natureza não falha, ano após ano, da mesma forma a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Esse é o poder da palavra, mas fará o que me apraz, ou seja, o que Deus quer, né? E prosperará naquilo para que a designei ou a enviei, dependendo da versão. Há um desígnio de Deus, Deus escreveu um projeto, Deus tem um DNA nessa palavra, Deus tem um propósito naquilo que Ele falou. Repitam comigo, Deus não fala nada sem propósito. Está me entendendo? Você não vai encontrar dentro da Escritura, naqueles momentos em que a palavra você sabe que foi o próprio Deus que falou, saiu da boca de Deus. Dentro da Escritura tem palavras que são os homens que falaram, os anjos que falaram, demônios que falaram, certo? Pregadores que falaram, profetas que falaram, reis que falaram, inimigos que falaram, Senaqueribe, né? Lá indo para Jerusalém. Então você tem as falas gerais
Mas dentro da Escritura você encontra momentos onde você sabe que aquela palavra que você está lendo ali saiu da boca do próprio Deus. O profeta falou, assim diz o Senhor. Pronto, já sabe quando ele falou. Já não é mais o profeta que está em questão, não é? Quando ele diz assim diz o Senhor, você já sabe que é Deus, saiu da boca do próprio Deus. Todas as palavras que saíram da boca de Jesus são palavras do próprio Deus. Então você já sabe que saiu da boca dele. Então ele diz, assim é a palavra que saiu da minha boca. A chuva não cumpre o seu papel, todo ano não é a mesma coisa, ela falha? Não. Da mesma forma, a minha palavra que eu falei é igualzinha, ela não falha. Amém? Amém? Estão entendendo isso aí? Isso é fato. Deus está dizendo, a minha palavra é como um fato da natureza. Ela cumpre o propósito. Então isso aqui já chama a nossa atenção. Isaías 55, 10 e 11. Já chama a nossa atenção para algo fantástico, né? Para o fato de que nós podemos confiar no que Deus falou, assim como podemos confiar que o sol nasce, que a chuva vem, que as estações mudam. Nós estamos na primavera, certo? Não vai mudar para o verão? Vai mudar para o verão. Está entendendo? Mesmo que você não se preocupe muito com isso, que tem gente que nem liga mais para esse negócio. É primavera, verão, outono, inverno, né? Tem gente que nem se liga. Mas olha só, assim como a estação muda, assim como a chuva vem, a pessoa que planta não espera que chova. A pessoa que planta, mesmo que ele tenha um sistema de irrigação, ele espera que chova. O sistema de irrigação é para suprir a necessidade se a chuva demorar, mas ele espera que chova. É isso que acontece, é natural. Assim como os elementos da natureza, gente, funcionam, da mesma forma a palavra de Deus funciona. E aí é o que o Senhor está querendo dizer para a gente. Se a gente pode confiar na natureza, a gente pode confiar que o sol vai nascer, que a chuva vai parar, que ela vai vir, que o frio vai acontecer, que a estação vai mudar, e a gente pode confiar que isso é real, isso não vai acabar. A gente também pode confiar no que Deus disse na palavra dele. Deus usou os elementos da natureza para dizer para a gente, ó, se você sabe que isso funciona, é igualzinho a minha palavra funciona também. Beleza? Outro texto que a gente, é o poder da palavra, vamos enfatizar o poder da palavra hoje, vou fechar isso aqui, Provérbios no capítulo 4, versículo 20 ao versículo 22, a palavra de Deus é um remédio maravilhoso. Provérbios 4, do versículo 20 ao versículo 22, vai nos falar o que é que a palavra pode produzir na nossa vida, e aqui vai falar sobre saúde. E Deus tem falado para mim ultimamente, fale sobre cura, fale sobre cura, fale sobre saúde, fale sobre o poder que cura, E eu só estou seguindo a ordem, Provérbios 4, de 20 a 22, olha o que está escrito aqui, é o Salomão, no primeiro momento, que está ensinando ao seu filho, mas aqui o Salomão recebeu de Deus o quê? A sabedoria. Então Salomão fala aqui como o pai que está falando para o seu filho, mas também como se fosse Deus falando para os seus filhos. Funciona do mesmo jeito. Olha que interessante. Versículo 20 de Provérbios 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. 4 coisas que ele espera que a pessoa faça, que o filho faça, que o menino faça. Tá vendo o que eu estou te falando? São palavras que também são como palavras de Deus na sua vida. E os filhos que estavam ouvindo sabiam disso, E aí está dizendo, você precisa tomar uma atitude em relação a isso que estou falando, e é uma atitude o tempo todo, não é uma coisa que você escuta hoje, escuta amanhã, depois de amanhã eu não quero escutar, não, é um contínuo que você faz
essa atenção que você dá à palavra é todo dia, o tempo todo. Por isso ele repete essas coisas. Atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não deixa apartar essas palavras diante dos teus olhos, porque estavam escritas, certo? Né? Guarda-as no meio do teu coração, lá dentro de você. Guarda isso aí. Por quê? Se você fizer isso, se você tomar essa atitude em relação à palavra, o que vai acontecer? Versículo 22, né? Diz o quê? Porque elas são vida para os que as acham. Então não está falando só para o filho, tá vendo? É muito mais do que uma palavra de um pai para um menino, certo? Aqui as palavras são maiores, são palavras de Deus, né? Elas são vida para os que a encontram, a que acham, e saúde para todo o teu corpo. Olha, a pergunta é: se isso não fosse real, se isso não acontecesse, vocês acham que ele ia perder o tempo de escrever um troço desse? Para passar vergonha? Estão entendendo? Vocês acham que a pessoa que falou isso ia deixar isso registrado para passar vergonha? Isso não acontece. Amém? Então, ele sabe, porque ele acredita, ele tem certeza, convicção de que se qualquer pessoa, como filho ou filha de Deus, assumir uma atitude em relação à palavra, dessa forma, contínua, acho que alguém falou mais ou menos assim, você foi no médico, o médico deu um diagnóstico e o médico passou aquele remédio tal para você tomar durante um tempo, né? Aquele remédio você tomou durante o tempo de acordo com o que o médico disse que você deveria tomar por aquele período, beleza? O tempo passou, você voltou a ter o problema, retornou o problema e o médico passou para você o mesmo remédio. A pergunta é: você vai dizer ao médico, doutor, não vou tomar esse não, porque eu já tomei? Não, você não vai dizer isso para o médico. Você vai tomar, porque aquele remédio que ele passou naquele momento serviu naquele momento. Se é o mesmo remédio agora, ele vai servir também nesse momento. Você não vai rejeitar a medicação, você vai tomar a medicação que ele mandar, mesmo que seja a mesma, certo? Porque ela está servindo agora, como ela serviu antes, ela serve agora. Você não pode simplesmente dizer ao médico: eu não vou tomar. Amém? Então é o mesmo remédio. Às vezes você está distante do problema, uma vez aconteceu uma outra coisa e ele passou o mesmo remédio, você vai tomar, porque a eficácia daquele remédio serve em qualquer tempo. Estão me entendendo? A palavra de Deus é melhor do que esse remédio que o médico passou. Não estamos dizendo aqui que a pessoa vai substituir a medicação. Estamos dizendo aqui que a pessoa vai tomar uma atitude em relação à palavra de Deus. O que é que eu faço com a palavra de Deus? Vamos simplificar. O que é que eu faço com a Bíblia? Pronto. Vamos simplificar. O que é que Salomão disse? Primeiro, presta atenção nela. Atenta. Estão lendo isso aí? Eu já vou encerrar. Atenta. Já está acabando. Atenta. Depois, inclina os teus ouvidos às razões. O que é isso? Deus tem uma razão em te pedir o que pediu. Deus tem um motivo para te dizer o que disse. Deus tem uma razão para ter deixado escrito o que ele deixou. Não é à toa que Deus proibiu que a pessoa fizesse tal coisa. Tem um motivo. Então, o que é que o Salomão está dizendo? Presta atenção e inclina os teus ouvidos às
as minhas razões, inclina o teu ouvido. Ou seja, Deus não te pediu, Deus não escreveu, Deus não exigiu que você fizesse ou não fizesse isso sem razão. Então você presta atenção, você não precisa ficar questionando, você só faz. Porque Deus tem um motivo. Amém? Amém? Outra coisa que você faz em relação à palavra de Deus: não as deixes apartar dos teus olhos. O que é isso? O que é não deixar a palavra se apartar dos teus olhos? Fala aí para mim. É para fazer o quê? Não deixar a palavra se afastar. Apartar e se afastar. Não deixar a palavra se afastar dos teus olhos. É para tu fazer o que com ela? É para você fazer o que com ela? Aqui não. Alguém já acertou, mas vamos lá ver se vocês... Não as deixe se apartar diante dos seus olhos. Não é para você afastar a palavra de Deus diante dos seus olhos. É para você fazer o quê? Não, gente. Ler. Obrigado, Francisquinha. Obrigado, turma do fundo. Ler. Não se aparte diante dos teus olhos. Gente, você põe os olhos nela. Não é para você pegar a Bíblia e dizer: ai, que coisa linda, como é bonita, olha que coisa linda. Não é isso? É para você ler. Então você já sabe o que tem que fazer. Se você toma essa atitude, agora você a lê. Você lê que... Qual é o horário de ler a Bíblia? Pela Bíblia. Qual é o horário de ler a Bíblia na Bíblia? Tem um horário de ler a Bíblia. De dia? Tem o horário de ler a Bíblia, na Bíblia. De dia e de noite. Josué 1:8, Salmo capítulo 1, de dia e de noite. Salmo 119, de dia e de noite. Está escrito. Não deixe de ler. De manhã e à noite. De dia e de noite. Ou seja, em todo o tempo que você tiver condições. Às vezes você vai estar trabalhando no escritório, etc e tal, ou os afazeres que está fazendo, carpindo, varrendo, lavando louça. Às vezes você não vai conseguir ler. Mas nada impede, se for em casa, de ouvir. Hoje nós temos a Bíblia em áudio. Você pode colocar no YouTube, baixar a Bíblia em áudio. Vou colocar aqui Gênesis falado. Aí você põe lá e deixa, solta a palavra dentro da tua casa. Você vai ver. Encha a sua casa da palavra de Deus, você vê o que acontece. Enche o seu quarto. Minha casa, meus pais não são cristãos, não vão deixar isso acontecer. Enche o seu quarto, seu ambiente, o lugar onde você está. Você está trabalhando, está estudando, escuta a palavra, adorações, louvor de verdade. Não é musiquinha comercial não, tem um monte de coisado também, dá trabalho, certo? Se você, diante da Bíblia, você atenta, presta atenção nela, você entende que Deus tem uma razão de ter pedido ou não pedido aquilo, você lê ela, e você guarda no meio do teu coração, ou seja, elas estão dentro de você, meu irmão, acontece alguma coisa, daqui a pouco sobe um texto, você escuta alguma notícia, daqui a pouco sobe um texto bíblico. Você vê um acontecimento, alguma coisa, daqui a pouco sobe uma palavra de Deus no seu coração, porque está guardado lá dentro. Amém? Você não precisa saber qual é o versículo, nem o capítulo. Precisa. Você sabe que está na Bíblia, você sabe que você já leu, você já ouviu, então você sabe que Deus falou isso. Você não precisa dizer assim, Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades.
Não preciso dizer Filipenses 4,19. Eu preciso dizer: Senhor, eu creio, está escrito que o Senhor suprirá cada uma das minhas necessidades segundo a tua riqueza em glória. Eu estou falando a palavra, não preciso dizer Filipenses 4,19, porque nem isso existia no início, não tinha nada disso. Capítulo 4, versículo 19, não existia isso. Amém? No Salmo 23, versículo 7, não tinha isso. Entendeu? A tua palavra diz, o Senhor me disse isso. Eu estava aqui no joelho e falei assim: Senhor, o Senhor disse. Eu sei que foi em João, eu sei que foi lá no capítulo 16, eu sei que está uma parte lá no capítulo 14, eu sei que Jesus falou isso: ó, peçam para que a vossa alegria seja completa. Mas eu não preciso dizer: Jesus, o Senhor falou em capítulo 16 de João. Jesus vai dizer: não sei disso não, filho. Já sei que foi eu mesmo que falei. Foi eu mesmo que falei, eu sei que você está sabendo. Foi eu mesmo. Aí Jesus vai dizer: não, eu disse isso aí mesmo. Eu disse. Isso aí eu disse. Eu disse que se você pedir alguma coisa em meu nome, eu vou dar a você para que a tua alegria seja completa. Não precisa dizer em qual versículo dá. Amém? Se você fizer isso, o que acontece? Flui vida. Flui vida. Uma vez eu orei por uma pessoa. Vida em hebraico é uma coisa, mas em grego é zoe. A palavra zoe. E eu tinha um negócio com essa palavra zoe, porque eu imagino, se a zoe é a vida como Deus a tem, é um tipo de vida semelhante à vida divina, a vida que estava em Jesus, a vida do Espírito, que Paulo diz em Coríntios 15, que absorve a morte, que o nosso corpo mortal é absorvido pela vida, por essa zoe que vem de Deus. Essa vida, ao entrar dentro de nós, pode inclusive mudar a cabeça da pessoa. Eu acreditava nisso, eu acredito. Uma vez eu orei para uma pessoa que tinha, não é autismo não, aquela doença que a pessoa fica meio abobalhada. Não, síndrome de Down, acho que hoje o nome é esse, né? Mas antes chamava de outro nome, era parecido, é um nome bem estranho. E eu orei por uma moça, a mãe dela falou assim, a irmã dela falou assim: o senhor acredita que ela pode ficar boa? Naquela época não tinha os recursos que hoje tem, a pessoa tem plano de saúde, tem um monte de coisa, faz tratamento aí, mas naquela época não tinha isso. Eu falei: eu creio. E eu falei assim: eu creio por um motivo, porque eu sei que a vida de Deus, a zoe, pode entrar no cérebro dela e pode mudar os pensamentos. Gente, eu acreditei nisso e orei para a pessoa. Eu falei: Senhor, a tua vida, zoe, o tipo de vida que o Senhor tem, pode penetrar nos neurônios e pode produzir pensamentos normais. Eu criei. E a pessoa ficou boa. Eu disse lá. E foi para a igreja. Normal. Começou a fazer o que não fazia. Começou a estudar. Eu falei: olha que coisa linda. Deus faz isso. Deus me deu essa experiência para eu perceber naquele momento que o poder dele, a gente não entende ainda o poder de Deus. A gente não experimentou nada, gente. Vida e para os que encontram, e saúde para todo o teu corpo. Defina todo o corpo, do alto da cabeça até dos pés, cada célula, cada molécula orgânica, cada órgão, cada sistema. Se a gente crer e se a gente tomar atitude em relação à palavra desse jeito aqui, nós vamos ter saúde. Não significa que você não vai ficar doente, mas significa que você vai vencer a enfermidade quando ela se apresentar. Amém? Estou sentindo dor. Claro, normal, somos seres humanos, vamos sentir dores, vamos ter doenças, vamos ter enfermidades, vamos precisar de uma cirurgia cedo ou tarde.
é a deterioração do nosso corpo. Nós vamos morrer. As nossas células não recuperam como antes de Adão cair. Amém? Então, não tem jeito. Nós vamos passar por isso. No entanto, nós temos o poder de Deus à nossa disposição pela palavra para nos recuperar. Uma pessoa pode ter um diagnóstico de uma enfermidade e não morrer daquela doença, mesmo sendo uma doença mortal, e ele nunca tem problema com aquela doença, e a doença fica no corpo dele, e ele nunca tem problema com aquela doença, porque a vida que flui da palavra de Deus tem o poder de cobrir aquela enfermidade. Amém? Ele pode morrer de outra coisa e não com doença. Ó, gente, tem gente hoje com AIDS, não está morrendo de AIDS. Tem gente que se converteu de verdade, tem AIDS dentro do corpo e não vai morrer de AIDS, porque o poder de Deus cobre. A pessoa que fumou 50 anos, 40 anos, 30 anos, bebeu 30 anos, 20 anos, 40 anos, por que não tem uma cirrose hepática? Porque o pulmão não está escuro. Porque a palavra de Deus cobre, o poder de Deus cobre. Ele pode ter, mas ele não vai morrer daquilo. O corpo dele pode até ter o diagnóstico ali, mas não vai acontecer muita coisa não. Amém? Vamos lá, Jeremias 23, 29, falta só mais um para a gente encerrar. Jeremias 23, 29. E Deus está repreendendo o profeta, e Deus está dizendo: o profeta tem sonho contra o sonho, e tem um monte de profeta mentiroso que está falando coisas que eu não falei. Deus diz na Nova Almeida Atualizada: tem profeta que profetas roubaram a minha palavra, roubaram, e estão dizendo: Deus disse, enquanto eu não disse. Esse capítulo 23 de Jeremias é pesado contra os profetas, e aí ele faz promessas. Vai julgar os profetas, mas faz promessas. E uma das promessas que ele faz, uma declaração que ele faz, está no versículo 29 do capítulo 23. 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha, dependendo da versão, esmiuça a pedra, né? A minha palavra, ela é como fogo. O que é que o fogo faz? Destrói tudo. Ou não? O fogo acaba com a floresta, o fogo acaba com a cidade, se deixar. Sim ou não? O fogo é um negócio forte, poderoso, é ou não é? Quando dá um incêndio, o povo fica desesperado. Acaba com tudo o incêndio. Certo? E aí diz: minha palavra é como fogo. Ou seja, ela tem poder real. Ela pode consumir, ela pode criar, ela pode destruir coisas. E aí, para asseverar o poder da palavra de destruir coisas, ele diz: ela é como um martelo que despedaça a rocha. Tem coisa mais dura que rocha? Essas rochas seculares, as águas do mar batem a vida todinha naquelas bichas não sai do lugar, não move 1 milímetro do lugar, já viu? O mar vem com tudo, maremoto, vem pá, pá, e as rochas ficam ali, ó. Tô nem aí. Entendeu? Tô nem aí. E aí Deus diz: pois a minha palavra as despedaça. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer instrumento que exista no mundo, porque ela é mais poderosa que o próprio mar. Ela é tão poderosa que ela destrói rocha. Deus não está dizendo isso, que a palavra dele vai ficar quebrando pedra aqui. Você põe uma pedra aqui no altar, quebra. Palavra de Deus diz também isso. Ele está dizendo que a palavra dele funciona nesse nível. Ela é real, ela é poderosa, ela tem poder de destruir o mal. Aqui nesse caso eram os caras que estavam usando errado a palavra de Deus.
e Deus estava sentenciando eles. Deus disse que ia julgar eles. E aí, como Deus está dizendo, como o fogo queima e como um martelo bate na pedra e ela quebra, assim a minha palavra vai fazer. A minha palavra é como fogo, a minha palavra é como martelo. Ela queima, ela destrói. Ela tem um poder destrutivo. É sério, gente. Por último, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Esqueci, né? Acho que deu quase meia hora, um pouquinho mais, né? Mas acho que está bonito, né? João 6,63. Jesus está dizendo assim, ó. Pelo menos eu peguei só o finalzinho. João 6,63. O finalzinho está dizendo assim: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Diz o que o versículo 63 todinho? Alguém lê para mim? O espírito é o que vivifica, né? A carne para nada aproveita. Aí ele diz: as palavras que eu estou falando para vocês são espírito e vida. Zoe, aqui é Zoe. Espírito, ruach, é a mesma essência do Espírito Santo. As palavras que eu digo a vocês, elas são espirituais, como o Espírito Santo, e elas produzem vida. A palavra de Deus é poderosa. Nós podíamos passar aqui textos e mais textos sobre o poder da palavra, mas esses aqui que eu comecei a falar com vocês são suficientes para que vocês compreendam que nós não estamos lidando apenas com desse livro. Nós não estamos lidando apenas, não é um livrinho, não é um livro qualquer. Porque papel aceita qualquer coisa. Porque foram homens que escreveram. Nós não estamos lidando com essas bobagens. Nós estamos lidando com algo extremamente poderoso. Em Hebreus, vai dizer assim, Hebreus 4 ou Hebreus 6, Hebreus 4 vai dizer assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, que é espírito e vida. Ora, aqui diante do que Jesus acabou de falar no 6,63, como é que a palavra poderia transmitir vida se ela não fosse algo vivo? Como é que ela pode transferir vida se ela não for viva? Ela é espírito e vida. E aí Hebreus vai dizer: a minha palavra, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ora, só algo vivo transfere vida. Algo morto não vai transferir vida. Morto não transfere vida. Amém? A palavra de Deus é viva, por isso ela põe vida dentro de nós. Ela põe saúde, libertação, cura. Ela prospera. Josué 1:8, Salmo 1 e outros textos, Colossenses 2, 3, 16, Timóteo, texto, não é muito texto, não tem por que a gente está falando aqui, mas você pode procurar na Bíblia, na sua Bíblia, palavra de Deus. Escreva palavra de Deus e pega uma Bíblia física e vá pintando os textos, um por um. Eu fazia assim quando eu me converti. Eu olhava o texto, aí eu abria a Bíblia e pintava aquele texto. A palavra de Deus, eu usava o lápis azul. Aquilo que trazia cura, eu usava o lápis verde. Aquilo que falava sobre sacrifício, sangue, morte de Cristo, eu pintava de vermelho. Aquilo que me falava sobre paz, né? Trazia paz, o texto que a palavra paz, paz da mente, eu pintava de amarelo.
Eu tenho uma Bíblia que ela está manchada de lado. Que ela pegou ela foi molhada, manchou por causa da tinta, do lápis, de tão pintada que ela está. A minha segunda Bíblia, ela é capa dura, ela está pintada de ponta a ponta. Bíblia Thompson de estudo. Eu lia todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu oro, todo dia eu leio a Bíblia. Isso não significa, alguns dizem assim, 100% de oração, 100% de sucesso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A oração é comunhão com Deus. Você não ora para ter sucesso. Você ora porque você ama Deus. Você ora porque você tem que interceder pelos outros que você ama. Você ora porque você quer fazer o que é certo. Você não ora a Deus para você ter sucesso no seu dia a dia. Você tem sucesso pelo seu trabalho, pelo que você faz de correto. Claro que você vai orar também pedindo a bênção de Deus, mas a ênfase de você orar não é para você ter dinheiro. Você pode até pedir a Deus, mas não é que você não vai todo dia orar a mesma coisa, pedindo dinheiro a Deus todo dia. Não é assim que funciona. Você ora para Deus dar sabedoria, você ora para Deus dar discernimento, você ora para Deus dar inteligência, você ora para Deus abençoar sua família, seus filhos, seus netos. Você ora para Deus proteger tua entrada, tua saída, abençoar tua rua, teus vizinhos, teus parentes. Se num lugar onde está um parente teu que deu uma tempestade, uma trovoada, deu uma ventania, aconteceu uma destruição lá, você intercede para que, você ora para que Deus cubra lá e proteja as pessoas. Se não, você não ora para, você não vive orando para ter dinheiro, não é assim. Para ter sucesso no teu trabalho, não é assim. O sucesso é fruto da excelência. O sucesso é fruto do trabalho. O sucesso é fruto de fazer todo dia a mesma coisa, por hábito. Quando você faz bem todo dia, o que você faz todo dia, você tem sucesso. E o sucesso depende de cada pessoa, é relativo. Uma pessoa pode ter um sucesso tendo trabalhado a vida inteira e tendo aposentado com dignidade. Ele foi uma pessoa de sucesso, porque conseguiu chegar até o final. Enquanto o outro, para ter o sucesso, é ser um empresário e ter não sei quantos funcionários. Enquanto o outro, ter o sucesso é ter uma família sossegada, tranquila, que não tem grandes problemas e que hoje está ali, seus filhos e seus netos ao seu redor. Aquele é um sucesso, ele teve sucesso na vida, porque tem muita gente que não tem nada disso. Você saber que você tem na sua casa, que você construiu, e ali estão os teus netos, ali estão os teus filhos, ali está a tua família, você põe todo mundo ao teu redor. Isso é um sucesso tremendo. Essa é uma pessoa de sucesso, porque tem muita gente que está pedindo por misericórdia para ter um abraço de alguém, um apoio de alguém, ter uma casa para voltar, um canto para colocar a cabeça, e não tem apoio nem dentro da sua própria família. Enquanto a pessoa de sucesso, sua família está com ele. Então sucesso não é dinheiro, sucesso não é grana, sucesso não é fama, sucesso não é status. Sucesso para um é uma coisa, sucesso para outro é outra coisa. Sucesso para uma pessoa é ter saúde. Sucesso para outra pessoa é não morrer da doença. Sucesso para uma pessoa é servir a Deus. Sucesso para outra pessoa é nunca abandonar Deus. Amém? Amém? Sucesso vai variar. Sucesso não é uma coisa, não é um topo de uma montanha onde só poucos sobem. Isso é coisa que eu fico inventando. Isso é engano. O sucesso não tem nada a ver com o topo da montanha. O sucesso às vezes é no vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tem nada a ver com montanha, tem nada a ver com monte, topo da montanha, pico Everest, nada a ver. Só os que alcançam o topo da montanha vivem isolados lá. Sucesso
Em Deus não é vida isolada. Sucesso em Deus é vida em comunhão. Sucesso em Deus, você carrega um monte com você no teu sucesso. Mudei de assunto? Vamos voltar. A minha palavra é a palavra que eu lhes disse, que eu lhes falo, são espírito e vida. Quer ter vida? Quem é que não quer ter vida? Vida abençoada. Quem é que não quer ter saúde? Quem é que não quer ter prosperidade? A palavra da prosperidade. Quem não quer ter a prosperidade que vem de Deus? Não a prosperidade que o mundo quer que eu aprenda. Não serve para mim. A prosperidade é como sucesso. A prosperidade para uns é uma coisa, a prosperidade para outros é outra coisa. Não existe um lugar só. Uma pessoa que tem uma casa própria e vive bem e dorme tranquilamente, sossegado todas as noites, sem ter cobradores ou sem ter preocupações com contas a pagar, porque ele tem o seu recurso, mesmo um pouquinho, e honra todos os seus compromissos, esta é uma pessoa próspera. Da mesma forma como um empresário que tem 100.000 funcionários e honra o salário de todos eles, também é próspero. A prosperidade não é uma questão de dinheiro só. A prosperidade é um estado de espírito, é um estado de alma. Eu sou próspero porque tenho Cristo. Ainda que eu não tenha nada material, eu posso ser próspero porque eu tenho Cristo na minha vida. Amém? Quem é que não quer ter a bênção de Deus? Todos querem. Vamos ficar em pé, vamos orar.